sentar. Jesus, ele sempre colocava os discípulos numa situação meio que de ensinamento. Jesus, ele queria moldar o caráter desses apóstolos, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. O ministério de Jesus, ele foi muito rápido, 3 anos e meio aqui na terra. No céu ele é eterno, mas ele precisava fazer com que esses discípulos tivessem um caráter forjado. Por isso, de vez em quando, Jesus colocava eles em situações aonde eles se encontravam com um desafio. E muitas das vezes, ou Jesus estava ausente, ou Jesus estava presente, porém não interpelava, não orientava, ele deixava eles decidirem por si só. Certa vez Jesus está ensinando no monte, no deserto, e já há 3 dias ele estava ali ensinando as pessoas acerca do reino, até que os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, seria bom que você despedisse a multidão, porque eles já estão conosco há 3 dias, sem comida, aqui não tem comida perto. E Jesus vira para eles e fala assim: dá vocês de comida para eles. E eles não tinham recurso, não tinham o que fazer. Então Jesus está ensinando para eles como lidar com situações adversas. Então Jesus falou assim: entre a multidão, vem quem tem uma coisa. E eles vão até a multidão, achando talvez que a multidão tinha comida, mas encontraram apenas um menino que estava com 5 lanches, 5 pães e 2 peixinhos. Trouxeram para Jesus e disse assim: mestre, só temos isso. Mas o que é isso para essa grande multidão? Então a Bíblia diz que Jesus pega aquele pequeno lanche, aquele pouquinho, eleva os olhos ao céu e dá graça ao Pai. E a Bíblia diz que aqueles pequenos 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos se transformaram em alimento para aquela multidão. E a Bíblia diz que depois de ter alimentado aquela multidão, sobrou ainda 12 cestos cheios de pão. Jesus está ensinando. O que ele está ensinando? Que quando você tiver adversidades, que quando o seu recurso material, quando a sua inteligência física, quando a sua capacidade humana se esgotar, qual é o recurso que nós temos? Clamar ao Deus dos céus, que tem muitas coisas para nos dar, que pode multiplicar o pouco que temos, que pode abrir portas imaginárias, portas que a gente não sabe. Deus tem 1000 maneiras de dar uma solução para o problema que você acha que não tem solução. Deus tem mais de 2000 portas abertas aonde você acha que a porta se fechou. E a Bíblia diz então que Jesus multiplica o pão, o peixe, com apenas uma oração, diante dos olhos daqueles homens, e eles ficam abismados com o poder, com a autoridade que Jesus tinha. E agora, depois de ter despedido a multidão, Jesus prepara outra armadilha, outra prova, para colocá-los em situações onde eles fossem provados. A Bíblia diz que Jesus coloca eles dentro do barco e dá uma ordem para eles, que eles atravessem do outro lado do bairro, da circunstância. Estava em uma região, Jesus falou assim: olha, atravessa nesse barco e vai do outro lado da margem. Muitos deles não entendiam muito as ordens que Jesus dava. 2 deles, pelo menos, insistiram para ficar com Jesus, mas Jesus insiste em que todos fossem no barco. Eu quero que todos vá. E a Bíblia diz que a palavra de Jesus prevalece sobre eles. Eles entram no barco com uma única tarefa, uma única missão: atravessar do outro lado da margem. Uma palavra simples, uma ordem simples. Nem era mar, era um lago. A Bíblia diz então que eles começam a remar. Não deveria ser algo muito difícil. Vamos lá? Mas a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade no lago, com ondas
no lago. Você já viu o lago onda em lago? Você já viu? Alguém já viu surfista surfando no lago? Hã? O que isso quer dizer? É que eu e você, a gente tem que ficar atento quando coisas sobrenaturais, sem explicação, acontecerem na nossa vida. Quando de repente as coisas começam a quebrar de uma hora para outra, uma atrás da outra, você olha assim e fala assim: tem mistério aí. Quando aquela porta que nunca estava fechada, de repente se fechou. Quando a oração que eu oro e nunca falhou, agora parece que Deus tapou os ouvidos e não responde. Quando o cenário que nos rodeia for cercado por coisas misteriosas, é hora de você entender que a sua luta já não é mais no campo físico, é no campo espiritual. Os discípulos estavam remando com toda a força. Pelo menos 3 deles ali no barco eram pescadores. Pelo menos 3 deles ali já tinham visto ondas muito maiores do que aquela. Mas agora esse barco está sendo açoitado. Sabe o que é açoitado? Sabe o que é ser açoitado? É quando a luta ela está te vencendo. É quando você está lutando, mas a luta está o quê? Prevalecendo sobre a sua força. Ao ponto de você falar assim: eu vou parar de lutar, eu já não aguento mais, porque eu estou remando e nada acontece. Eu vou traduzir para você, porque eu não gosto de cara de brisa, estou numa de missionário aqui. É quando você está orando, é quando você está jejuando, é quando você está buscando, parece que nada está acontecendo, as coisas estão cada vez mais piorando. É quando você já está desacreditando na sua fé. Eles estão remando, eles estão lutando, eles estão fazendo força para chegar do outro lado, porque era essa a missão deles, era essa a ordem que Jesus deu. Sabe o que me surpreende? Não agora, mas há um tempo atrás, sabe o que me surpreendia? Porque eu tinha a convicção seguinte: se eu descobrir qual é o centro da vontade de Deus na minha vida, tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Só que eu descobri que fazer a vontade de Deus desperta do mal, desperta do adversário vir lutar contra mim. Então, quando eu estou indo fazer a vontade de Deus, eu encontro obstáculo, eu encontro barreira, quem que está me dizendo? Que eu estou no caminho certo, que é para eu continuar, que é para eu não desanimar não, que não é para eu perder as forças não, é para eu dar glória a Deus e dizer: Satanás, eu sei que você está vindo contra mim, mas aquele que me chamou é poderoso, e eu vou chegar do outro lado. As lutas e adversidades não é para te parar, é para você glorificar, porque são certezas de que Deus te deu uma direção e você está no caminho certo. Nem sempre a luta é por causa do pecado. Porque olha o cenário. Eles estão dentro do barco, com uma única palavra, obedecendo a voz do mestre: atravesse do outro lado. E a Bíblia diz que se levanta uma tempestade e açoita o barco. É como se você obedecesse a voz de Deus para fazer qualquer coisa para Deus. Você montou uma empresa. Irmão, quando você não tem uma empresa e Deus fala com você que vai te dar uma, você fala: se Deus falou que vai me dar, agora vai dar tudo certo. E aí você monta a empresa, aí dá tudo errado. Você fala: não estou entendendo. Deus falou comigo que era para eu fazer. Eu achei que dá tudo certo. E por que dá tudo errado? Porque a maneira que Deus tem de nos colocar firme e forte, da experiência, é com os erros. Quando as coisas começam a dar errado, você vai aprendendo, você vai se forjando e se tornando cada vez mais forte. Todas as lutas que você enfrenta, é Deus te forjando, Deus te colocando, capacitando você para lutar coisas maiores. Pode perceber que a luta que você luta hoje é bem maior do que aquilo que você lutava lá atrás, no passado. Hoje você olha para trás e fala assim: aquela lutinha ali. Você segue nas coisas que você antes tinha medo. E hoje as coisas que você tem medo, lá na frente você vai também rir delas. Porque Deus vai aumentar o seu nível de fé. Deus vai aumentar o seu nível de fortaleza. Deus vai aumentar a sua experiência. Hoje você está chorando, amanhã você vai aconselhar. Amanhã você vai sentar para a pessoa e falar assim:
segura, fica firme, porque eu já passei por isso, você também vai passar. Paulo fala bem assim, ó, ei, está sem fé, está sem esperança, deixa eu te falar uma coisa com você. Todas as lutas que você passa, vai servir para você aconselhar e aumentar a fé daqueles que vão chegar até você. Porque a esperança que hoje eu tenho, amanhã eu posso passar para outro. Porque a esperança gera experiência, e a experiência faz o quê? Aumenta a sua fé. Gente, eu olho hoje para as coisas que eu estou passando, são muito maiores. Diga assim, pastor, é porque você não conhece a minha luta, pastor. É porque você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te falar uma coisa com você. Sabe por que é maior do que suas forças? Porque você vence ela através do poder de Deus. Nenhum projeto de Deus a gente consegue realizar. Por isso que o projeto de Deus para nós parece impossível. Você olha para o seu recurso, você olha para a sua capacidade, você se sente incapaz. Eu fico imaginando Noé. Deus chama Noé para bater um papo. Noé, vem cá. Fala, Senhor, uma missão para você, então um trabalho para você fazer. Pode falar, Senhor. Aí Deus mostra para ele o projeto. Ele olha para o projeto, não era um barco, não era uma canoa, era um navio. Primeira arca, primeiro projeto que Deus deu na mão de Noé, era extremamente impossível de Noé fazer. Se a gente fosse aqui enumerar as dificuldades que Noé tinha, Noé, primeiro que ele não era engenheiro, segundo, não tinha material suficiente, não tinha ferramenta suficiente, não tinha nada acessível a ele. E por que Deus deu a Noé um projeto? Porque quando Deus te chama você para fazer algo, Ele não conta com a sua experiência. Porque a Bíblia diz que Deus não chama os capacitados, Ele capacita aquele que foi chamado. Fico imaginando Noé. Qual a dificuldade que esse homem tinha? Ferramenta, móvel, material, mão de obra. Que acho que a mão de obra é mais difícil ainda. Tudo isso Deus foi dando para ele decorrer do tempo. E em 120 anos, Noé terminou o projeto de Deus. O Noé olhava para si e ele não se via capaz. Deus chama Moisés. Moisés tem uma missão para você. Fala, Senhor, vai tirar o meu povo do Egito. Chama outro. O senhor errou. O senhor errou. Eu? Logo eu? É você. Mas eu não sou capaz. Mas você tem que ir. De novo, porque Deus não chama quem se acha capaz. Deus chama quem não quer. Deus chama quem acha que não pode. Deus chama quem acha que não vai dar certo. Mas o que Deus está buscando? Se Deus não quer ninguém capacitado, se Deus não quer ninguém que é perfeito, Deus não quer, por que Deus não chama os milionários para fazer as obras grandes? Que estão milionários para bater no peito e dizer, eu fiz. Deus chama você, Deus chama eu, que mal tem dinheiro para entregar o dízimo, mal tem dinheiro para poder dar uma oferta, e Deus chama você, te coloca no teu coração o desejo de fazer algo para Ele grande, porque Ele vai te entregar coisas grandes, para que você possa fazer. Com o tempo você vai descobrindo que não é a capacidade, é a disponibilidade, de dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Os discípulos estão no barco, remando, e olha que interessante, por mais que eles quisessem pular fora do barco, por mais que eles tivessem vontade de não estar dentro do barco era o lugar mais seguro em meio à tempestade que estava açoitando o barco. Por mais que a sua vida não esteja melhor, ela ainda é o lugar mais seguro. Por mais que o emprego que você está não é o desejável, mas ele é o lugar seguro e não sai de lá enquanto Deus não disser para sair. Por mais que essa igreja não é a sua igreja, a igreja do seu sonho, não é a igreja que você olha assim e fala assim, nossa, mas essa igreja está faltando tudo. Aqui é o lugar mais seguro, porque lá fora tem uma tempestade. Eu só posso sair daqui quando Deus falar, sai. Ah, pastor, eu estou passando uma luta tão grande no meu casamento, você não sabe, minha querida. Pode passar a tempestade que quiser, mas o lugar mais seguro é dentro do casamento. Não pode sair dele enquanto Deus não te deu uma ordem. Aliás, é o que nós queremos fazer no meio da tempestade. A gente quer fugir da luta que está vindo. A gente quer conversar com Deus e dizer assim, Senhor, não me coloca na prova. Mas por que Deus nos coloca na prova? Por que Deus quer te provar? Primeiro, independente se você está preparado ou não, você vai passar por prova.
Independente se você quer ou não quer, você vai ser provado. Eu lembro quando a gente estudava na escola, e aí a professora botava a matéria no quadro, falava, ó, matéria de prova. E aí tinha aqueles que brincavam, fazia farra, não levava a sério. Enquanto outros estavam estudando, levando a sério, se preparando para a prova. O tempo passava e chegava o dia da prova. Preparado ou não, lá vem ela. Querendo ou não, lá vem ela. Sabe o que eu acho interessante na época? Tinha aqueles mimeógrafos, né? Que a professora, mano, eu tomei um pavor de álcool, um cheiro de álcool. E quando a professora botava no mimeógrafo aquele álcool, botava aquela tinta, ela começava a fazer aquele rolo, que aquela tinta passava no papel e ia trazendo a prova, com a letra da professora, letra de corrida, né? E ela pegava aquele monte de folha cheio de álcool, cheirando a álcool, chegava assim, falava assim, pega um e passa para trás, não olha, se olhar está desclassificado. Se pegava aquela prova, tirava uma, colocava virada para trás, porque todo mundo sabe o que? Está com a sua folha na mão, só depois ela falava o que? Agora você vira ela. E é por isso que quando Deus vai te provar, Ele não te avisa que vai te provar. É por isso que Deus fala com você, te promete, te dá sonho profético, Ele avisa que vai te dar, Ele avisa que é contigo, mas quando Ele vai te provar, Ele não avisa. Você dormiu hoje bem, comeu uma pizza de noite, comemorou, comeu um franguinho, você dormiu a noite dos seus sonhos. Quando você acorda de manhã, lá está ela, a prova. Você fala, cadê os profetas que me avisaram? Você ainda acha que nem é aprovação, você acha que é só uma tribulaçãozinha, até você descobrir que o seu barco está açoitado pelas ondas. E agora, pastor? Estou na prova. Irmão, eu já falei com Deus várias vezes, que você deve ficar me provando. Deixa quietinho aqui, está tão bom. Mas eu descobri que Deus nos prova para aumentar a nossa fé. Para que Ele quer aumentar a nossa fé? Porque Ele quer dar coisas maiores para nós. Mas essas coisas maiores, elas precisam ser provadas para que você não esqueça de que você só as tem porque foi Deus que te deu. E Ele tem também, não medo, Deus não tem medo, mas é uma prevenção, um amor, de que você não receba algo que você não possa ter. Então, antes dele te entregar, primeiro, Ele te submete com a aprovação. E a aprovação sempre é naquilo que a gente tem fraqueza, naquilo que a gente tem deficiência. E se Deus percebe que a gente tem uma área da nossa vida que está vulnerável, pastor, que explica melhor essa área vulnerável que eu não estou entendendo. Se o dinheiro mexe com você e a falta dele te coloca medo, ele te faz o quê? Você passa por luta financeira. Se o medo de ficar sozinho, o medo de ficar doente te coloca pavor, ele te submete a quê? Provações na área da doença. Porque todas as vezes que eu sou provado, revela o estado que eu estou espiritualmente. E a provação sempre vem 3 vezes. A primeira delas, para você saber aonde você está vulnerável. A segunda, para te aperfeiçoar. A terceira, para te qualificar. A primeira, você só vai ter clareza de que naquela área você é deficiente. Geralmente a primeira vez a gente não consegue ser aprovado. A gente sai da luta, mas foi só para você ter clareza. Você sabe que naquela área, por isso que a gente tem medo da próxima, de sofrer aquilo de novo. Eu já fiquei desempregado, irmão. Foi tanto pavor na minha vida por ter ficado desempregado. E eu saí daquilo ali, mas eu não fui aprovado. Até que de novo veio a mesma luta. Eu falei, Senhor, de novo. Agora para quê? A primeira, para que eu entendesse, para que eu descobrisse que naquela área eu tinha fraqueza, eu tinha deficiência. Quando vem a segunda vez, o que você tem que fazer? Bom, agora eu já sei. Eu vou mudar a estratégia. Eu vou dizer para essa luta que eu não estou nem aí para ela. E aí você é o quê? Você é aperfeiçoado naquilo que antes você tinha medo.
aquilo que antes você tinha pavor. O que é o medo, pastor? Porque a Bíblia diz que os discípulos estão remando, e eles estão perdendo as forças, ficando cansados, e eles viram Jesus. E como é que Jesus se apresenta para eles? De forma natural ou sobrenatural? Igreja, como que Jesus vai até os discípulos? De forma natural? Num barquinho? Numa lancha? Nadando? Não. A Bíblia diz que Jesus vem sobre eles de forma sobrenatural, andando sobre as águas, passando uma mensagem. Aquilo que você tem medo, aquilo que te sufoca, aquilo que te machuca, aquilo que te faz você perder as forças. Ei, olha para mim, eu sou o maior do que a sua luta. Porque Jesus está dizendo para eles assim: eu estou por cima, dominando sobre aquilo que você está com medo. Olha para mim. E aí quando você para de olhar para a luta, você para de ter medo e passa a confiar em Jesus, passa a clamar a Jesus, passa a focar nele, o que acontece? Dentro de você acontece o quê? O medo vai embora. Porque a Bíblia diz assim, ó: todo aquele que é aperfeiçoado em Deus lança fora todo medo. Eu já passei situações onde eu fiquei com medo, porque não tinha dinheiro para pagar as contas. Eu falei: a empresa vai quebrar. Eu tenho certeza que se continuar essa luta, ela vai quebrar. E eu ficava com medo, todos os dias, com medo. Até que eu descobri que a luta era não a falta do dinheiro, mas o medo de ficar sem dinheiro. E eu esqueci que o Deus que me deu também era provedor. Existe uma caixa d'água. Na nossa vida sempre tem uma caixa d'água, não é? Só que acima dessa caixa d'água existe uma fonte que enche a caixa. Enquanto a nossa caixa está tranquila, está cheia, a gente está tranquilo. Porque você vai lá, bebe um pouco d'água, você dá escape, você usa para lavar. Quando que você fica preocupado? Quando ela baixa. Quando vai chegando ao ponto que você está vendo, você está olhando para a caixa e fala assim: não dura mais dois meses. Ó, baixou mais. Uma semana vai embora. E a gente fica apavorado porque a nossa caixa está secando. Mas nós esquecemos que aquele que nos deu a caixa, nos deu a água, é o Criador, tanto da caixa quanto da água, e Ele é o que? O provedor, é a fonte. E aí a gente clama a Deus. E aí o que Deus faz? Ele envia mais água para encher a nossa caixa d'água. Todas as vezes que nós esquecemos o problema, quando eu falo esquecer o problema, não é fazer de conta que não está acontecendo. A Bíblia diz assim, ó: seja conhecido diante de Deus todas as suas dificuldades por meio de oração e súplica. A nossa arma está no joelho, a nossa arma está na oração. Quando nós clamamos a Deus, quando nós levamos o Senhor ao nosso problema, quando nós clamamos a Deus e dizemos para Deus que Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso baluarte, Ele é tudo na nossa vida. Você fala: Senhor, se tiver que quebrar, vai quebrar. Se tiver que cair, vai cair. Se tiver que perder, vai perder. Mas eu só não quero perder a confiança, a paz que está no Senhor. Aqueles que estavam desesperados, gritando de medo, porque viram Jesus. Porque assim é a nossa vida. A gente olha para Deus na luta, a gente nem reconhece o Senhor mais. Você está duvidando do poder de Deus no meio da luta. Deus está aparecendo para você de forma sobrenatural. E você fala: meu Deus, estou com medo dessa situação toda. Até que Jesus falou assim: ei, não temas, sou eu. E o que acalmou os discípulos? Presta atenção, que essa passagem, Jesus não acalmou o mar. O mar continuou, a lagoa lá ao lado, Satanás que estava mexendo aqui do lado, continuou mexendo. Foi em meio à tormenta que Jesus falou com eles. Porque Jesus vai no meio da tormenta, no meio da tempestade, Jesus aparece no meio deles, caminhando por cima do mar, dá uma palavra. E o que acalma eles? A voz de Jesus. Porque eles reconheceram, ainda que os olhos deles não repararam que era Jesus, não sabiam que era Jesus,
mas a voz dele acalmou o coração de Pedro. Pedro faz um desafio. Senhor, é o Senhor mesmo. Se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Deus ama desafio. Deus ama que você o desafie. Porque quando você desafia, você está dizendo assim: eu vou lutar. Se o Senhor for comigo, eu vou até o final. Se o Senhor estiver comigo, eu vou até o final. Ainda que eu não estou te vendo, no meio da tempestade, no meio desse tumulto todo, mas a sua voz me guia, a sua voz me leva mais longe, a sua voz é poderosa, porque quando o Senhor falou comigo, eu senti mais força. E tudo que a gente precisa na hora da tempestade, na hora da tormenta, é ouvir a voz mansa e suave do nosso amado Jesus. Em meio à tempestade, em meio à tormenta, Jó passou por um tribulhão, passou por uma tormenta, perdeu 10 filhos, perdeu tudo que tinha, e a única coisa que Jó disse que sentia falta era da voz do seu Deus. E olha que Jó falava: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar e vai restaurar a minha vida. Olha lá, são 40 e poucos capítulos, e a única coisa que Jó sentia falta era da voz de Deus. Não era de carro, não era de casa, não era dos filhos, não era de nada que ele tinha. Ele falou: eu só fico chateado que o Senhor não fala comigo. Porque Jó foi colocado na prova e Deus não falou nada com ele. Porque a gente não sabe o que Deus quer. É porque Deus quer esvaziar todo o nosso eu, para que só Ele habite em nós. Jesus falou assim: pode vir, Pedro, bora. Fica imaginando Pedro saindo do barco. Você acha que Pedro saiu logo botando pé? Não. Ele saiu com medo. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, você vai corajoso ou vai com medo? Quando eu falo assim, você tem que entregar, aí você fala: não sei entregar, não vou com medo, mas eu vou. Se o Senhor for comigo, eu vou. Eu lembro até hoje, irmãos, quando eu fui fazer a vontade de Deus, cada carro que eu comprava, eu ia com medo. Cada prestação que o cara falava, eu falava: subiu. Será que eu vou dar conta? Com o tempo eu fui caminhando com Deus. Eu fui entendendo que Ele era o provedor. Eu fui entendendo que Ele estava no controle. E todas as vezes que eu precisei, Deus veio com recurso. Pedro então colocou o primeiro pé, com medo, mas ele colocou. A Bíblia diz que Pedro, com medo, colocou o pé na água, em meio à tempestade, em meio à tormenta, olhando para Jesus. O que te faz você perecer? Deixar de olhar para Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a fé. E Ele sabe o quanto de fé colocou no teu coração. Ele sabe o tanto de fé que você tem. É por isso que às vezes você fala assim: Senhor, vamos parar com esse negócio, me leva logo, me mata. Eu não suporto mais essa luta, eu não suporto mais essa dor. E o que Ele faz? Não te ouve. Ele te coloca na luta, te deixa na luta. Por quê? Porque Ele quer te ver você vencer. Ele sabe, se Ele pudesse falar, Ele falaria. Mais um pouquinho. Eu sei que você pode. Eu sei o tanto de fé que eu coloquei dentro de você. Eu sei a capacidade que eu te dei. Por isso que a Bíblia diz assim: Ele não te dá aprovação que você não possa suportar. Mesmo a aprovação, ela não é sobrenatural. O que é sobrenatural é a capacidade de sair dela. Em meio à luta, em meio à aprovação, Ele também te dá os carros. Então Pedro coloca o segundo pé e ele olha para Jesus. A Bíblia diz que ele começa a caminhar. E o que está segurando Pedro? A não afundar. Olhar para Jesus. A Bíblia diz que por um momento ele olha para o lado. Sabe o que é olhar para o lado? É olhar para a sua força, olhar para a situação, olhar para as suas condições, olhar para a luta e dizer assim: rapaz, isso aqui é perigoso. Irmão, fazer a obra de Deus é perigosíssimo, porque nós estamos enfrentando as forças do mal. Então Pedro olha para o lado. E olhar para o lado fez o quê? Ele vê a luta, vê a dificuldade, ele começa a duvidar. Olhar para o lado é dar um tempo. Olhar para o lado é falar assim: não, está tranquilo, eu vou dar um tempinho, depois eu continuo. O que acontece? A sua fé começa a naufragar.
põe dúvida no teu coração. A Bíblia diz que Pedro começa a afundar e ele grita por Jesus: Senhor, socorre. Jesus imediatamente levanta Pedro, pega a mão, levanta ele, coloca em segurança no barco, e a tempestade aquieta. Jesus olha para Pedro e fala assim: homem de pouca fé. Rapaz, se você tivesse continuado acreditando, você não ia só andar nas águas, você ia sambar, você ia rodar, você ia correr, você ia poder fazer o que você quisesse sobre as águas, você ia dominar a situação. Quando você não duvida de Deus na sua vida, quando você não deixa de olhar para Ele, você faz coisas que todo mundo duvida. As pessoas olham para ver assim: está vendo ele? Rapaz, cresceu. Ó, todo mundo acha que é você. Todo mundo começa a ver você com outros olhos. E se você for inteligente, você vai ver: está achando que é eu, é só ele. Não é eu, é ele. Não é eu, é ele. Não é o que eu fiz, é o que ele fez. É ele que está em mim. O povo está vendo eu, mas não sou eu, é ele que tem feito tudo por meio de mim. Pedro entrou, olhou para Jesus. Jesus, fica imaginando Jesus pegando a cabeça de Pedro assim, falando assim: homem de pouca fé, queria que você pulasse, corresse. Você podia tudo, Pedro. Por quê? Porque aquele era um ambiente propício para o sobrenatural. Sabe aonde Deus vai te levar mais profundo no sobrenatural? Não é quando tudo estiver bem. Não é quando você tiver com conta para pagar e tem dinheiro. Não é quando sua saúde está bem, quando você está tranquilo, quando tudo na sua vida está folgado. Deus vai se revelar na sua vida de forma sobrenatural quando as coisas estiverem tudo fora do ar, tudo fora de cena, tudo de cabeça para baixo, tudo fazendo sentido. É essa hora que a voz de Deus é tão audível, é tão presente, é tão forte. É a voz do soberano. Você ouve Deus em meio à multidão e acha que está só você e Ele falando sozinho. Deus sempre vai se manifestar na sua vida quando tudo estiver fora do controle. Ele desarruma tudo para aparecer para você e depois arrumar, e você ficar aí pensando: meu Deus, em segundos Deus arrumou tudo. A noite toda tentando remar para sair, chegar do outro lado, não foram a lugar nenhum. Jesus entra no barco, eles já estão no outra margem. Ele fala assim: se o Senhor vier na minha vida hoje, o marido não vai embora. Ó, se o Senhor entrar com providência, está com as malas, mas se o Senhor tiver com providência, ele não vai. Porque a nossa fé está do nosso jeito. Mas você está vendo a mala indo embora. Foi embora de casa, você fala: não tem mais jeito. Eu tinha fé, eu tinha esperança que se ele não fosse embora tinha jeito. Mas ele pode ir embora. Porque se Deus quiser, Deus traz transformado, restaura. Foi essa a palavra que Marta e Maria falou para Jesus. Nós tínhamos fé enquanto estava vivo. Estava doente, mas estava vivo. Mas o Senhor demorou muito. Agora ele morreu. Tipo assim, eu acreditava na promessa quando eu ainda tinha fé, mas agora que não aconteceu, eu já perdi a fé, já não quero mais. Deus falou assim: tira a pedra, arranca essa incredulidade, porque eu vou ressuscitar seus sonhos, eu vou trazer de volta, eu vou fazer acontecer. 13 anos José ficou esperando a promessa, preso no cárcere, porque pelo menos 3 anos ele ficou no cárcere. Fica imaginando José assim, lembrando: papai, sonho de ser governador, de ser grande. Sabe qual é a diferença de José? Nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, guardou a fé no coração, que uma hora vai acontecer. Confiou em Deus. Fica imaginando José, irmão. O faraó chega para ele e manda chamá-lo. Vira para ele e fala assim: ei, José, fiquei sabendo aí que você tem o dom de que os sonhos, os mistérios já tinha revelado. Talvez se fosse alguém que perdeu a fé, falaria assim: não, esse cara aí morreu, não sou mais crente não, deixa eu voltar lá para a prisão, eu trabalho para fazer. Desisti de acreditar. Esse aí é um tempo atrás, eu não conheço mais não. Aliás, esse Deus aí que eu servia, nem sei se existe, esqueceu de mim lá no cárcere. Talvez esse seja eu, seja você. Não é o que José falou: em mim não tem isso não. Mas pode ficar tranquilo, ó faraó, porque o Deus que eu
Ele sabe todas as coisas e está nele o poder de interpretar os sonhos. Pode contar o sonho que ele vai te dar discernimento e paz no teu coração. E aonde estava José? Preso, no cárcere, sendo moldado, sendo trabalhado, sendo aperfeiçoado para sair dali. Dormiu ontem, era escravo, amanheceu sendo governador de toda a terra do Egito. Porque Deus não se atrasa. Quem se atrasa somos nós em ser aprovado. Porque o dia que Deus te provar, você for aprovado, Ele te entrega tudo aquilo que Ele te prometeu no tempo de Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Vamos ficar de pé?